uma aula de aquecimento da nossa imersão Superando a Traição, 100% online e 100% gratuita. Quem ainda não se inscreveu, corre para se inscrever, é só escrever a palavra quero para quem está no Instagram e no Facebook. E quem está no YouTube, o link já está abaixo desse vídeo. Sejam todas muito bem-vindas. Quem está acompanhando aqui essas aulas desde o comecinho sabe que nós já estamos falando sobre confiar de novo, estamos falando sobre o medo de ser traída novamente, estamos falando de como curar as lembranças que não saem da nossa mente, né? Sobre a nossa dúvida entre ficar ou sair desse casamento, sobre a nossa insegurança. E hoje é um dia que nós vamos falar sobre o perdão e vamos falar também sobre a vergonha que nós sentimos muitas vezes dessa traição e até mesmo da nossa decisão em perdoar esse marido após a traição. Para você que está chegando aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Paula Abreu, sou a pessoa que te pego pela mão e te mostro qual é o caminho que você precisa seguir para superar a dor da traição em até 4 semanas, seja para você ficar ou seja, para você sair desse casamento com base no meu método, a jornada lógica dos relacionamentos. Deixa eu ver aqui, quem já estava comigo na aula essa semana? Fala eu aí para eu saber que você já estava aqui. Bom dia, Jana. Bom dia. Que seja um dia abençoado, de muitas vendas, né? Tirada dos nossos olhos. Bom, é importante que vocês saibam que essas aulas, elas são sequenciais, né? Uma vai complementando a outra. E essas aulas de aquecimento, elas têm... A Gislaine estava aqui comigo, ó. Bom saber, Gi. Essas aulas, elas têm uma razão de estar acontecendo. Essas aulas, elas vêm para que vocês possam tirar essa venda dos olhos, para que vocês possam superar obstáculos que hoje estão te impedindo de superar a dor da traição e que você ainda não sabe, né? Aquilo que está te impedindo de se curar, aquilo que está te impedindo, te bloqueando de ir além para curar a dor da traição. Então, essa a minha intenção aqui de tirar essas vendas dos seus olhos para que você chegue na nossa imersão Superando a Traição muito mais desvendada, muito mais transformada para os seus próximos passos, tá bom? Bom, Paula, perdoei o meu marido, mas tenho vergonha. O que fazer? Tem alguém aqui que depois de ter perdoado esse marido, né, depois de ter descoberto essa traição, sentiu vergonha de falar sobre essa traição, de ser descoberta dessa traição? É sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. A vergonha que muitas mulheres sentem, né, quando perdoam a traição do marido, por mais que a gente xingue, por mais que a gente culpe esse marido, por mais que a gente fale que foi falta de caráter dele, todas as vezes quando a gente passa por um processo de traição e a gente coloca a cabeça no travesseiro, né? Muitas vezes eu não falo isso pro meu marido, mas essa é uma compreensão minha comigo mesma. Vem aquela vergonha. E vem algumas perguntas, né? Alguns sentimentos, por exemplo, de que eu posso ter falhado em algum nível, né? Muitas vezes eu não admito isso para o outro, mas é algo que eu mesmo me questiono. Aonde foi que eu falhei? Por muitas vezes eu me sinto também desvalorizada. Eu vejo ali, né, como se eu tivesse feito algo de errado, como se eu tivesse feito algo de errado naquele casamento para aquela traição ter acontecido comigo. Ou ainda eu sinto uma sensação de não ser o suficiente. É como se eu não bastasse por mim sozinha, sendo quem eu sou, né? Como se esse marido fosse buscar lá fora algo a mais do que eu pude oferecer, né? De quem eu sou na minha própria essência. Ou ainda de não ter cumprido o meu papel ideal, de não ter sido uma boa esposa, não ter sido uma boa mãe, não ter sido uma boa profissional. São questionamentos que nós vamos fazendo internamente. E eu acho muito importante essa aula, porque ela traz para nós uma reflexão das nossas dores, dos nossos medos, das nossas sombras, que a gente não quer falar sobre isso com ninguém, né? Então, essa aula ela tem a intenção de trazer essa reflexão. Quantas de nós aqui fomos dormir, né, sentindo essa sensação, ou até mesmo no silêncio? Tem muita mulher que, depois que passa por uma dor, quando ela não se cura,
ela evita ficar com ela mesma, ela evita ficar no próprio silêncio consigo mesma, justamente por causa desses questionamentos, desses pensamentos que vêm na nossa cabeça o tempo todo, né? A Isabel falou assim no YouTube: bom dia, é assim mesmo que me sinto, tenho vergonha de recomeçar e medo também. Seja muito bem-vinda, viu, Isabel? Você está no lugar certo para que você possa saber qual é o passo a passo que você precisa fazer para curar essa dor, para curar esse medo e curar essa vergonha. Só para vocês entenderem, curar a dor da traição é o que nós chamamos, né, da causa raiz. Quando você corta o mal pela raiz, tudo aquilo que está em cima, que é o medo, que é a vergonha, que é o não conseguir confiar de novo, que são as lembranças, que são os pensamentos, que são as inseguranças, que é a baixa autoestima, tudo isso também cai por terra. Por quê? Porque nós trabalhamos a causa raiz, tá? Quais são as consequências dessa vergonha? Eu acho que é muito importante a gente olhar a fundo, né? Porque vergonha todo mundo sente, né? Em algum dado momento. Mas é muito importante a gente olhar quais são as consequências disso para a nossa relação. E uma delas que eu trago, que é muito intensa, é a nossa autopercepção. É a percepção de nós mesmas. Como nós nos vemos depois dessa traição. E eu sei que muitas mulheres aqui se sentem com autoestima muito baixa, né? Elas perdem o seu poder de atração. O que isso quer dizer? Eu sinto que eu não sou mais uma mulher atraente. Eu sinto que eu não sou mais uma mulher desejável, né? Eu sinto que as pessoas não me olham, não me querem, não me desejam. Então, eu perco totalmente esse poder de atração. E aí, quando você perdoa, você se sente ainda mais fraca, né? E eu vou explicar isso porque durante toda essa aula aqui. Mas vem, toda vez que eu passo por uma traição, a percepção de mim mesma é de inferioridade. Isso mesmo, Gleice, meu problema são as lembranças da minha cabeça. E isso vai me trazendo questionamentos, né? Esses pensamentos, essas lembranças da traição, vão me trazendo questionamentos, como por exemplo, e se eu fosse suficiente? Será que essa traição teria acontecido? Ou ainda, eu não sou boa o bastante para ele. Então, esses questionamentos, eles acontecem justamente porque é uma percepção que eu faço de mim mesma. E normalmente, quando eu passo por uma traição, a percepção que eu tenho de mim é que eu sou inferior. E as redes sociais colaboram muito para isso, né? Eu olho lá nas redes sociais, tá todo mundo feliz, alegre, com a sua família, com o seu marido, mulheres lindas, com corpos lindos, né? Eu já tenho essa comparação externa. Tenho as comparações internas, meu cunhado, minha cunhada, né? Então, a gente vai para esse lugar de comparação. E isso faz com que a gente propriamente se inferiorize, né? Eu não sou boa o suficiente, eu não vou dar conta. Eu mesma acabo me colocando nesse lugar. E uma das pontinhas que me levam para essa consequência, para esse lugar mais profundo de dor, é a vergonha, tá? Uma outra consequência da vergonha é a pressão social. Bom, o que isso quer dizer? Muitas mulheres que perdoam os seus maridos sofrem uma pressão social, até mesmo de pessoas próximas, como, por exemplo, um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um cunhado. Por exemplo, quando você vai lá, né, conta o que estava acontecendo com você sobre essa traição, você decide, né, conversa e decide perdoar esse marido. E aí você escuta frases mais ou menos assim, ó: você vai deixar que esse homem te desrespeite desse jeito? Não quero mais esse marido aqui em casa. Você quer perdoar, você perdoa, mas aqui em casa eu não quero mais. É uma fala muito comum, né, dos pais. Por quê? Os pais tomam a dor desse filho. Então, você vai lá no momento de desabafar. Você quer desabafar com seus pais, com uma pessoa que você conhece, que você confia. E aí você conta tudo que ele te fez, só que através do seu olhar. Só que depois vocês vão lá, conversam, ele pede perdão, você decide perdoar. E agora, o que você faz com essa pessoa, né? De quem você desabafou? Será que ela tem o preparo suficiente como um profissional de ajuda, por exemplo, para não levar isso para o pessoal, para não tomar isso para si? Porque normalmente é isso que acontece. Eu me lembro de uma aluna, a Lívia, da turma T6.
eles tinham se separado, né, depois da traição. A mãe morava em Goiás e eles moravam em São Paulo. Quando eles se separaram, a Lívia, a minha aluna da Jornada Lógica dos Relacionamentos, foi morar com a mãe em Goiás, junto com os filhos. E aí, ela veio para a jornada, ela entendeu quais foram os buracos, esse marido pediu perdão, ela conseguiu ver o arrependimento verdadeiro daquele marido com base nas ferramentas da minha jornada lógica dos relacionamentos, e ela decidiu dar mais uma chance para aquele casamento de mais de 20 anos. Ok. Quando ela estava decidida, já tinha falado com esse marido já tinha ido até lá para reconstruírem, né, para começarem do zero aquela família. Ela chegou para mim numa aula ao vivo e falou assim: Paula, estou decidida, né? Vou perdoar esse marido e a gente vai se dar mais uma chance, né? Vai dar mais uma chance para nossa família. Só que ela me perguntou assim na aula ao vivo: mas Paula, agora eu tenho outro medo. Eu falei: o que foi, Lívia? Eu não sei como contar isso para minha mãe, porque a minha mãe não aceita o meu marido em casa. Minha mãe não pode nem imaginar que eu estou falando com o meu marido. Então, olhem só as consequências, né? Que essa vergonha, quando ela não é curada, quando ela não é olhada, quando ela não é tratada, através da cura dessa traição, as complicações, né? Que isso vai se dando depois de uma traição. Ou tem gente que fala assim: se você perdoar e voltar com esse marido, nem conte mais comigo. Não olhe mais para mim, não fale mais comigo, porque eu não suporto mais a ideia de ter que conviver com esse marido, tá? Ou ainda, não acredito que você vai ficar nesse casamento depois de tudo isso que te aconteceu. Ele vai te trair de novo. E aí vem, né? E aí vem todos esses processos aqui. Então, gente, foi exatamente por isso que eu criei a imersão Superando a Traição. Nessa imersão, eu vou te mostrar sabotadores que hoje estão te impedindo de superar essa dor, passos simples de como a gente faz esse passo a passo para superar essa dor e quais são as pecinhas desse quebra-cabeça que a gente precisa juntar na hora de superar essa dor. Então, é 100% online, 100% gratuito. Quem está no Instagram e no Facebook precisa escrever a palavra quero, tá? Para vocês se inscreverem e participarem e não perderem nada do que vai acontecer. Quando vocês se inscrevem, vocês vão para um grupo fechado de WhatsApp. Nesse grupo, vocês vão receber tudo em primeira mão. As aulas fechadas do evento, né? A comunicação dessas aulas de aquecimento, os PDFs, os exercícios, os presentes, comunidade fechada, bônus e um monte de coisas mais, tá? Então, não perde, porque é 100% online, 100% gratuito. Só um detalhe aqui sobre essa pressão social, por medo de falar, né, com o pai, com a mãe, com o amigo, que muitas mulheres também se calam. E isso faz com que a gente também adoeça. Então, essa vergonha, os dois extremos dela são completamente adoecedores. Quando eu falo demais e tenho que lidar depois com a opinião dos outros, né? Eu acabo criando um outro problema, mas também tem aquele que, por vergonha, eu acabo não falando nada e guardando só para mim. Isso também traz muitas consequências, que são os adoecimentos, que eu vejo muitas mulheres falando para mim dentro da jornada assim: Paula, parece que eu cheguei à base da loucura, né? É tanto pensamento na minha cabeça, eu penso, eu respondo, eu penso, eu respondo, eu penso, eu respondo, que eu tive a sensação de estar beirando a própria loucura. Bom, a terceira consequência dessa vergonha, quando ela não é curada, quando ela não é olhada depois que você perdoa esse marido, é a vergonha com os filhos. Alguém aqui passou por esse movimento ou está passando por esse movimento? Que é o quê, né? Quando a gente conta para os filhos, eu sei que tem muitas mulheres, por não se curar dessa dor, ela vai e ela despeja tudo em cima desses filhos. Seu pai fez isso, seu pai fez aquilo, seu pai está com outra mulher e contou os detalhes, né? Como se esse homem não tivesse traído só a esposa, a mulher, mas que como esse homem também tivesse traído os filhos, a família, que são coisas bem diferentes. Mas enfim, eu vou deixar esse assunto para uma outra aula. Quando isso acontece, existe depois ter que lidar com essa divisão, né? Essa mulher contou tudo para esses filhos e esses filhos tomaram partido. Mas agora esses filhos não aceitam o pai de volta para essa mãe.
E agora? Como lidar com isso? Ou seja, o que eu estou trazendo para vocês são desdobramentos de quando a gente não cura a dor da traição na causa raiz. São desdobramentos que, ou seja, né, gente? Eu tenho que lidar com a dor da traição, eu tenho que lidar com os pensamentos dessa traição, eu tenho que lidar com a minha desconfiança, porque eu não consigo confiar de novo nesse marido. Eu não sei se eu fico, eu não sei se eu saio desse casamento. Eu tenho muito medo de ser traída de novo por esse marido, me sinto insegura, com baixa autoestima. E agora, eu ainda tenho que lidar com a dificuldade dos meus filhos de aceitar o pai de volta. Né? Aquele duelo dentro de casa de ter que aceitar os pais de volta, ou ainda, né, aquela mulher que decide não falar nada, porque sabe, ou com medo de envergonhar esse marido e também se cala. Como se esses filhos não fossem atrás. Então, quando eles são pequenos, os filhos simplesmente sentem a atmosfera do casamento que não tá legal. Mas quando eles são maiores, muitas vezes os adolescentes ou até mesmo os adultos, são eles que vão atrás para tentar descobrir a traição desse pai. E aí, eu já vi isso milhares de vezes, eu trabalhando com mulheres há mais de 10 anos, né? Já somos mais de 1000 mulheres formadas pela Jornada Lógica dos Relacionamentos, mais de 1000 mulheres que já superaram a dor da traição, já curaram a dor da traição, em mais de 18 países. O que é que acontece? A traição acaba sendo descoberta ou sendo investigada por esses filhos. E os traumas que isso traz para esses filhos, para os relacionamentos desses filhos, é muito grande. Eu falo isso para vocês com muita propriedade, porque eu, no meu caso, na minha situação, na minha história, foi eu que descobri a história de traição do meu pai com a minha mãe. Né? Então, isso eu tinha 7 anos de idade. Minha mãe estava grávida da minha irmã de 9 meses. Então, foi um peso muito grande para mim ter que, com 7 anos, decidir contar para minha mãe, não contar para minha mãe que estava grávida, que tinha uma gravidez de risco, porque ela já tinha 45 anos. Então, são movimentos, gente, que transferir, né, essa responsabilidade para esses filhos, quando a gente não olha para o nosso casamento, não se cura dessa dor, inconscientemente, sem saber dessas consequências, a gente acaba transferindo esse peso, essa responsabilidade para os filhos que não são deles, né? Que não são deles. Mas eles acabam tomando algo que é muito pesado, que eles também não sabem lidar. Então, vocês vão vendo as consequências e o desdobramento de tudo isso daqui, tá? Quarta consequência, ainda não parou, hein, gente? É o conflito interno. Isso aqui, eu tenho certeza absoluta, que 99% das mulheres que estão aqui me ouvindo agora e que vão assistir essa aula depois, estão passando ou já passaram. É o conflito interno. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu perdoei esse marido, mas eu vivo uma briga interna dentro de mim, que é assim, uma parte de mim quer ficar nesse casamento, quer dar uma chance para esse casamento, quer reconstruir esse casamento, quer ter sua família de volta como era antes. Mas uma outra parte minha briga comigo mesmo, viu? Principalmente se você era aquela mulher que dizia que jamais ia perdoar uma traição, que traição não tem volta, que quem trai uma vez vai continuar traindo sempre. Faz sentido isso para vocês? Tem alguém aí que passou, está passando por isso? Foi lá, perdoou, mas dentro de si tem esse combate, né? Uma parte minha quer tentar, quer ficar, quer acreditar, né? Quer ser feliz de novo ao lado desse marido, mas uma outra parte minha me culpa, me julga, porque você disse que nunca perdoaria. E isso aconteceu comigo também, né? Isso é tão real que eu me lembro que quando eu descobri, né, a traição do meu pai, durante muitos anos eu tive uma relação muito conturbada com ele, porque eu não me conformava que a minha mãe tivesse aceitado meu pai de volta, né? E aí, eu disse, eu falei, para mim, traição não tem perdão, você tem que mandar ele para fora de casa. Então, eu cresci com esse pensamento. Quando eu venho para a minha vida adulta e também passo por essa traição e decido perdoar essa traição, imagine a briga que isso era dentro de mim. Né? Para minha mãe, eu dizia que não tinha perdão, que tinha que sair do casamento. Mas quando isso acontece comigo, meu olhar é diferente.
né? Então, dentro de mim existe um conflito interno muito forte. E o que nós precisamos lembrar é que esse caminho, né, desse combate, quando ele perdura por muito tempo, ele vai nos adoecer. Ele vai nos levar a uma crise de ansiedade, ele vai nos levar a uma síndrome do pânico, ele vai nos levar a uma depressão. E a depressão, gente, tem os dois vieses. Tem aquela depressão de ficar no quarto escuro? Tem. Do choro constante? Tem. Mas também tem o outro modelo de depressão, que é da hiperatividade, de não querer ficar parado e sozinho nem por um minuto. Então, aquela pessoa ocupa todo o tempo dela para não ter que olhar, né, para esse conflito, para não ter que parar, para ter que resolver esse conflito. Então, são consequências que a gente vai tendo, como perda de foco, perda de concentração, falta de paciência, raiva constante. Tudo isso são sintomas de uma briga, ou seja, dentro de mim está aqui um turbilhão, né? Sem que eu consiga resolver. E foi por isso que eu criei a imersão Superando a Dor da Traição para vocês. Para que justamente lá dentro vocês entendam qual é o passo a passo para eu colocar cada coisa no seu lugar, para que eu consiga resolver os meus conflitos internos, para que eu consiga me curar na causa raiz, para que depois eu possa decidir sobre isso de uma forma muito mais consciente, com muito mais clareza, né, das minhas decisões. Devo ficar? E como eu sustento essa decisão? Devo sair? E como eu sustento essa decisão? Porque hoje o que eu vejo, gente, quando uma mulher não se cura, é que seja qual for a decisão que ela tenha tomado para ficar ou para sair desse casamento, essa mulher não consegue sustentar essa decisão. Então, se ela fica, mas ela fica insegura. Ela fica, mas ela fica controladora. Ela fica, mas ela fica achando que vai ser traída todo o tempo. Ao contrário dessa mulher, quando ela sai, mas ela continua em dor. Ela quer saber desse marido o tempo todo. Ela quer saber se ele está feliz, se ele não está feliz. Ela para de viver a vida dela e continua vivendo a vida desse marido. Então, o que é que nós precisamos fazer? O primeiro passo de tudo é se curar. Primeiro eu me curo, depois eu decido, tá? Esse é o meu propósito dentro da imersão Superando a Traição para vocês. Ontem mesmo, teve uma pastora que esteve aqui comigo no YouTube e disse que estava pensando em se separar, né, depois da traição. E a minha sugestão, e eu reforço aqui para vocês, não sei se você está aí a ponto de dar o perdão e ficar nesse casamento, se você já deu esse perdão, ou se você está a ponto de sair desse casamento. Seja o que for que você está a ponto de fazer, não faça. Não faça. Espere do dia 25 ao dia 30 de março. Se você esperou até agora e eu apareci para você, eu não apareci por acaso. Espera, assiste do dia 25 ao dia 30 de março. Viva comigo essa imersão, os exercícios, as aulas. Tenha mais clareza, se transforme, se desvende para depois você dar o seu próximo passo, tá bom? Tem mais um conflito aqui, ó. É o julgamento externo. Não só aquele julgamento da família e dos filhos, mas dos amigos, né, da nossa comunidade religiosa, da comunidade que eu faço parte, da dança, do futebol e de tantas outras coisas. Que é o quê? Descobrirem essa traição e você ser julgada, né, como aquela mulher que é dependente daquele marido ou uma mulher que não se valoriza pelo fato de esse marido ter te traído e você ainda assim ter escolhido continuar nesse casamento. E isso, gente, é muito difícil, porque a gente tem que concordar que, principalmente agora com as redes sociais, né, todo mundo se acha no direito de falar de todo mundo, sem dó e sem piedade, né? Todo mundo acha que tem o direito de expor os seus pensamentos, doa a quem doer. Eu ainda preservo a ideia de que eu falo se aquilo ajuda. Se eu não posso ajudar, então eu também não atrapalho. Essa é a minha opinião, tá? A Priscila falou assim para mim no YouTube: nossa, Paula, parece que você está falando exclusivamente para mim, descrevendo a minha vida. Sabe por quê, Priscila? Porque eu não só sou terapeuta de mulheres, né? Sou mentora de mulheres para ajudar vocês a curarem essa dor, não só na parte profissional, mas também como mulher.
também como mulher que vivenciou isso na infância, dentro, né, da esfera familiar, com meu pai, com a minha mãe, conheço bem o que é essa traição, e também vivenciei isso no meu casamento, também sei bem como isso funciona, e também tenho guiado mais de 1.000 mulheres, né, durante mais de 10 anos de trabalho. Então, essa dor, ela é muito peculiar. Só quem vive, e vocês vão concordar comigo, só quem vive essa dor sabe exatamente o que é sentir essa dor. O que é ter um pensamento que não vai embora, um pensamento resistente. O que é acordar no meio da noite ou ter um pesadelo com essa traição, né? De olhar para aquele marido, de saber que ama aquele marido, mas não consegue confiar nele de novo, em nada do que ele te diz. Então, só quem vive, só quem passa é que sabe exatamente esse passo a passo. O passo a passo do que dói, mas também eu do lado de cá sei te dizer exatamente qual é o passo a passo que você precisa seguir para se curar dessa dor na causa raiz. Por que você fala tanto dessa causa raiz, Paula? Porque eu não sei se vocês viram, né? Quem está aqui, existem outras aulas durante toda essa semana que eu trouxe para vocês, falando sobre como confiar de novo, medo de ser traída novamente, lembranças, né? Ficar ou sair desse casamento, sobre insegurança. E nessas aulas vieram mulheres que vivenciaram o meu método da jornada, contando um pouquinho para vocês como era a vida delas antes, com essa dor da traição, e como foi que elas superaram, como foi que elas curaram essa dor, né? Depois do meu método da jornada, em menos de 4 semanas. E muitas dessas falas delas, né, vem esse movimento de que eu também tive medo, eu também tive vergonha, né? Eu também duvidei. Então, quem não assistiu, assista. Porque lá dentro da imersão Superando a Dor da Traição, vocês vão entender exatamente esse passo a passo. Exatamente o passo a passo que elas fizeram para conseguir curar a dor da traição. A Giovânia aqui fazendo presença da turma T21. Mulheres, simplesmente entrem e voltem a ter vida. A Giovânia foi uma das minhas mentoradas da turma T21. Que bom, Giovânia, tá aqui fazendo lição de casa, viu? Um beijo para você. Bom, quando nós passamos pela dor da traição e a vergonha nos acomete, uma outra consequência muito grave é a expectativa que as pessoas têm sobre nós. Então, por exemplo, você contou sobre essa traição, mas existe uma expectativa do seu marido, da sociedade, de quem você contou dessa traição, que você supere isso rápido, né? Sem lembrar que essa dor da traição, ela é um trauma profundo. Então, vira e mexe, você escuta, viu? Mas você já não perdoou? Supera isso, vira a página, esquece isso, bola para frente. E não é assim que funciona. Enquanto não se cura o trauma, tudo isso permanece. E vocês estão percebendo na minha fala que tudo vem cada vez de uma forma mais forte, de uma forma maior, de uma forma mais intensa, causando cada vez mais problemas na nossa vida. Então, eu sempre falo que o melhor de tudo seria não ser traída, né? Mas como ninguém estuda para se relacionar, a Claudinha aqui também é minha aluna, acabou de chegar aqui. Paola também chegando por aqui, tem bastante alunas minhas aqui, ó. Eu estarei aqui com vocês no dia 2 e vou mostrar para vocês que funciona. Hoje eu sou 100 vezes mais feliz do que antes da traição. Amém, Paola. Paola T13, Giovânia, a Claudinha, que eu não lembro de que turma era, Cláudia. Me lembra aí. Já estamos indo para a turma T24, são muitas turmas, né? Eu lembro das alunas, mas as turmas, algumas eu já, minha memória já está falhando aqui. Quando a gente tem essa expectativa de superar rápido, né? Mas você já não perdoou, viu? Supera isso, vira a página. E, gente, isso traz uma frustração na gente tão grande, né? Porque fala assim, nossa, eu acho que eu nunca vou conseguir superar essa dor da traição. Não é assim? Tem gente que está passando por isso há pouco tempo. Tem gente que já está passando por isso há muito tempo mesmo. 10, 15, 20, 30 anos vivendo com a dor da traição. Então, é claro que você olha, T18, Suzamar, um beijo, Suza. Você olha para isso e fala assim, não é possível. Eu não vou conseguir superar a dor da traição. E aí você vem para cá, né, e vê essas mulheres superando a dor da traição em menos de 4 semanas. Mas como que isso é possível? Isso é possível porque existe um método. Isso é possível porque existe uma terapia profunda, rápida,
né, de solução e de causa duradoura. A maioria das mulheres que vieram aqui falar com vocês superaram a dor da traição em menos de 4 semanas e elas continuam tendo os resultados, né, por mais de 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então, quando eu falo para vocês em curar a causa raiz, não é curar a causa raiz em 4 semanas só e depois de 4 semanas tudo volta a ser como era antes. Não. Você cura a dor da traição em 4 semanas, mas os resultados é para a vida inteira, né? Essas mulheres estão vindo aqui provando isso para vocês. Já se curaram e já estão há 3 anos colhendo os frutos, 4 anos colhendo esses frutos. E é isso que eu desejo para vocês. E é isso que eu vou mostrar para vocês dentro da imersão Superando a Traição, tá? É só escrever a palavra quero para se inscrever, para quem ainda não se inscreveu. Bom, gente, uma grande oportunidade que eu quero trazer dessa aula aqui para vocês é que quando você cura a dor da traição, você cura todas as ramificações. A vergonha, as lembranças, a falta de confiança, a insegurança, a baixa autoestima, tá? E você volta a olhar para si mesma, você volta a interagir com o mundo de uma outra forma. Você passa a ter leveza, né? Você passa a se libertar de tudo aquilo que hoje te aprisiona, quando a gente corta o mal pela raiz, ok? E aqui, talvez você me pergunte assim, Paula, e se eu nunca conseguir superar essa vergonha? Né? É uma vergonha muito forte que eu sinto hoje. E se eu não conseguir superar essa vergonha? Bom, é normal. É normal que você pense isso. É normal que você sinta a vergonha. Por quê? Porque você sozinha ainda não encontrou um caminho. Não encontrou um passo a passo, né? Primeiro você faz o A, depois você faz o B, depois você faz o C, para conseguir ver os resultados de como é superar a dor da traição. Mas em contrapartida, se você fica nesse lugar, eu não consigo, né? Eu não consigo superar isso e não faz nada, isso te bloqueia. Isso vai fazer com que você fique presa neste lugar de dor. E nada vai mudar, muito pelo contrário, né, gente? Tudo vai acabar piorando cada vez mais. O que você precisa entender? Que eu já falei isso, inclusive, em outra aula. Essa vergonha, ela está fazendo parte, ela é uma emoção temporária por causa da dor da traição. Eu sou essa pessoa aqui. Essa é a minha vergonha. São duas coisas separadas. Não é uma coisa só. Eu não sou a vergonha. Eu sou muito maior do que isso. Então, quando a gente tem um passo a passo, eu olho para essa vergonha, eu lido com essa vergonha, mas eu não sou essa vergonha. Então, eu consigo separar isso. É isso que um processo terapêutico, é isso que um passo a passo faz quando a gente cura na causa raiz, né? É te cortar esse mal pela raiz e entender que eu não sou a minha vergonha, mas estou passando por um processo e aí eu vou olhar para isso, vou lidar com isso até que ela possa ir embora, tá? Esse é um ponto aqui que eu quero trazer para vocês. Superar essa vergonha precisa ser ativo. Só ficar nesse lugar de que eu não consigo, não dou conta, não venho para a imersão, mas continuo falando que estou com vergonha, não resolve. Só te aprisiona. Eu preciso ter uma postura ativa. Qual é a postura ativa? Escreve quero, se inscreve na imersão, participe das aulas de aquecimento, deixe suas dúvidas abaixo das aulas. Essa é a minha função agora, nesse lugar de quem quer curar a dor da traição, tá? Um exemplo claro que eu gosto sempre de usar como metáfora para esse olhar, né, de que eu não sou essa vergonha. Imagina que você é o espelho, tá? Imagina que você é um espelho. E esse espelho tá sujo. Só que essa sujeira é a traição. Então, a forma como você vê o mundo é embaçada. A forma como você se vê é escura, né? Tudo que você vai ver adiante é embaçado, é escuro, né? Parece que não tem solução, você não consegue ver adiante. Esse passo a passo da imersão, superando a traição, é limpar a sujeira desse espelho, para que você possa ter mais clareza, para que você possa ter mais consciência da sua decisão, seja ela qual for. Mas seja ela qual for, você vai estar curado, tá? Esse é o meu propósito aqui para vocês. E foi baseado na jornada lógica dos relacionamentos que eu criei essa imersão gratuita para vocês, tá? O que eu estou fazendo de errado, Paula?
tomar, preste atenção, gente, que se vocês entenderem isso, isso vai ajudar muito vocês, muito. Esse erro, essa vergonha não precisa caber a você. Você não fez nada de errado. Quem traiu foi esse marido, quem traiu foi a terceira pessoa. Quem tem que se envergonhar por isso são eles, não é você. Você não precisa ficar carregando fardos que não são seus. E muitas vezes, né, esse marido não nem passa por tanta vergonha assim. Mas você carrega isso para você. Então, uma das coisas que você está errando é carregar essa vergonha para você como se você tivesse feito algo errado. Por quê? Por causa daqueles pensamentos do início. Eu não sou boa o suficiente, eu que não dei conta, né? Eu que não consegui ser a esposa perfeita. Não. Saiam desse lugar. A traição é muito mais sobre a incompetência do seu marido de resolver os problemas dele, sobre o egoísmo dele de buscar ajuda e resolver isso junto dentro do casamento, do que propriamente sobre você. Então, saia desse lugar, porque esse lugar não te pertence. Quem tem que sentir vergonha é a terceira pessoa. Ela tem que sentir vergonha do estrago que ela fez, do sofrimento que ela trouxe para sua família, né? E todas as compensações dessa traição. Ela tem que sentir vergonha. Você não. Você é esposa. Você não tem que se sentir um lixo, porque você não é. Você fez a sua parte. Talvez com alguns buracos, sim, gente, isso é importante, tá? Existiam buracos nessa relação? Sim. Mas quem te traiu foi ele. Quem fez o ato foi ele. Então, quem tem que se envergonhar disso é ele. E qual que é o jeito certo? Por isso que eu sempre falo para vocês, buscar o conhecimento da mulher sábia. Porque quando nós fazemos esse movimento, nós viramos o jogo. Hoje eu me sinto por baixo. Hoje eu me sinto inferior. Hoje eu me sinto envergonhada, desconfiada, insegura. Quando a gente usa esse conhecimento da mulher sábia para curar a dor da traição direto na causa raiz, nós viramos o jogo. E esse virar o jogo não é se sentir acima desse marido, mas é fazer com que esse marido veja a nossa dor. É fazer com que esse marido reconheça o mal que ele nos fez. É fazer com que esse marido queira compensar a dor que ele me causou. Que agora seja ele que sinta medo de me trair, sem eu precisar me sujar. Sem eu precisar dar o troco, né, na mesma moeda, sem que eu precise fazer escândalo, sem que eu precise bater, sem que eu precise fazer qualquer coisa que eu me arrependa depois. Então, é através do conhecimento da mulher sábia, através desse passo a passo, que eu viro o jogo dessa traição. E eu me torno essa mulher do qual ele se arrepende muito de ter traído e agora com medo de perder. Por quê? Porque ele sabe que ele errou. E que eu teria total condição de sair desse casamento. Mas eu ainda assim escolhi ficar. E se eu escolhi ficar, ele precisa mudar, tá? É isso que é o conhecimento, a vingança da mulher sábia. Ok, gente? Ai, gente, tem uns babaca de uns homens que ficam entrando no YouTube. Homem é tão inconveniente, né? Nossa, uns homens moleque, mimiseira, homem Nutella, que eu vou falar para vocês. Não se faz homem mais como antigamente. Deus me livre. Bom, o que eu quero trazer aqui para vocês como solução e como um passo a passo, né? Gente, quando a gente fala sobre perdão, quando a gente fala sobre vergonha, escuta uma coisa que eu quero dizer para vocês. Casamento, tudo que é sobre casamento, cabe apenas ao casal decidir. O que a minha imersão quer trazer para vocês é a base de conhecimento e sustentação dessa decisão. Tem muita gente que decide ficar, mas não consegue sustentar isso dentro do casamento. Tem muita gente que decide sair e também não consegue sustentar isso fora do casamento. A imersão Superando a Traição tem como base fazer com que você tenha clareza para tomar uma decisão e sustentar essa decisão. Se eu quero ficar no meu casamento, isso cabe somente a mim e o meu marido decidir. Independente se ele me traiu ou não, independente se eu perdoei ou não, isso cabe a mim e a ele resolver. E não mais a ninguém. Vamos lembrar que nós vivemos, infelizmente ainda, numa sociedade de muita hipocrisia. Porque
aquela que te julga é aquela que é traída, mas ela não te conta. Porque as pessoas só deixam transparecer aquilo que elas querem que você saiba. Então, tome muito cuidado com os conselhos. Primeiro, porque a pessoa que vai te aconselhar vai somente falar sobre o ponto de vista dela. Não tem nada de terapêutico nisso. Ela vai falar apenas sobre a vivência que ela teve. E pode ter sido uma vivência traumática. Então, tome muito cuidado para não ser influenciada por isso. Tudo que é sobre o casal tem que ficar dentro da esfera do casal. A única pessoa que deve saber disso, de ter essa exposição, é apenas a pessoa que vai poder te ajudar nesse caminhar, nesse passo a passo. Nem os filhos devem fazer parte desse momento de decisão. Fui clara para vocês? Fez sentido para vocês o que eu estou dizendo aqui? Sim? Ah lá, a Simone falou, não estou conseguindo voltar para o trabalho e sair de casa. Simone, isso já é um grau avançado, né, dessa dor da traição que está te consumindo. E que se você não olhar para isso agora, vai piorar cada vez mais. Cada vez mais. Que bom que você está aqui. Inscreva para dentro da imersão, assista às aulas, faça os exercícios, e você vai ver só como essas aulas têm o poder já de fazer pequenas transformações na forma da gente olhar, na forma da gente olhar para o nosso marido, para o nosso casamento, para essa traição, de nos fazer refletir sobre coisas que antes a gente não via. Esse é o meu papel aqui para vocês, tá? Então, lembrando que amanhã nós temos aula meio-dia 17 e 17h37. Mas antes disso, eu quero chamar para cá, com muito carinho, a nossa Odara da turma T12. Eu tenho certeza que vocês vão se encantar por ela, pela história dela e pela transformação dela. Vem para cá, Odara. Tudo bem, querida? Bom dia! Bom dia, lindona. Como tá linda? Veio nos iluminar nessa manhã de quarta-feira. Seja muito bem-vinda, Odara. Querida, a sua história, né? Eu quero que você mesmo conte de uma forma pontual, né? Porque tem muita história, né, Odara? Tem muita história antes, tem muita história de transformação. Mas eu queria que você pontuasse quanto tempo você está casada, se foram uma ou várias traições, como você se sentia, né, diante dessa dor, e que você conte para a gente aí um pouquinho da tua história para essas mulheres aí que estão passando por essa dor nesse momento. Bom dia, Paula, que saudade de você. Então, eu tenho 43 anos, né? Meu marido é mais novo do que eu, tem 38, e nós estamos juntos vai fazer 9 anos agora. E nós temos um filho autista de 7 anos, TDAH também. E eu tenho de um outro relacionamento um filho de 17 anos. Ele não mora com a gente, ele mora com a minha mãe. Assim, um relacionamento meio diferente, porque meu filho mais velho nunca aceitou de eu ter outro parceiro, nem ter tido outro filho, mas a gente vai indo, né? Sim. Então, assim, no caso específico do meu esposo, e nos padrões de repetição dos tipos de homem que eu escolhi para minha vida, eram sempre aqueles chamados homens galinha, né? Que ciscam para tudo que é lado. Poderia vir um homem totalmente correto para minha vida e um que, digamos que não presta. Eu vou sempre querer escolher esse tipo de homem. E assim foi, porque esse relacionamento que eu estou até hoje, desde o começo eu nunca quis enxergar as traições que ele já cometia em pequenos gestos, brincadeirinhas com outras mulheres na minha frente. Desde que a gente estava namorando, a gente sempre teve acesso ao celular um do outro. E isso nunca impediu ele de me trair. Nossos celulares não têm senha, um mexe no telefone do outro, e isso nunca impediu ele de fazer o que ele faz. Então, assim, eu nunca consegui pegar de fato realmente uma traição, como vou dizer, meu marido tem uma amante fixa que está namorando e tal. Não, eu nunca consegui. Mas a gente chegou num ponto em que eu comecei a perceber mudanças no comportamento do meu marido. Ele começou a se distanciar de mim, ele começou a ficar muito agressivo,
E aquilo me chamou, não me procurava mais na cama, então aquilo me chamou a atenção, me deixou doente de tal ponto que eu fui clonar o celular dele. Eu paguei um programa, né, que Tá. nem é legal, isso é até um crime, né, de stalker, eu não recomendo a ninguém, que isso é crime. E eu clonei o telefone dele, eu podia ouvir o som ambiente, eu podia tirar foto do telefone dele para ver quem estava com ele, eu podia ver tudo, todas as conversas. E durante um mês eu fiz isso e eu não descobri essa tal dessa amante. Eu falei, gente, não é possível. O que está acontecendo? Até que um Aham. belo dia eu peguei ele contratando prostituta. E isso é Tá. uma questão que ele já tinha conversado comigo antes da gente se relacionar. Ele já tinha me dito que ele tinha problemas com isso em todos os relacionamentos dele. Ele sempre fez isso e é um comportamento, um hábito que ele não consegue deixar de controlar. Ele fica com a mente cheia, ele quer Uhum. colocar isso para fora, né? E aí ele faz isso. Então, nessa época, eu me separei, fiz tudo errado, Paula. Fui para onde? Para a casa da mamãe. Né? E, né, joguei a culpa toda nele, fui para casa da mamãe e ele demonstrou um arrependimento e tal, que eu descobri, na verdade, que também não era, porque eu ainda estava clonando o telefone Uhum. dele e eu vi ele conversando com um amigo que não estava arrependido nada. Só que eu cheguei num ponto que eu fiquei tão doente, senti uma dor tão gigantesca que eu voltei para parar aquela dor. Então, Tá. assim, eu voltei para parar aquela dor, mas o meu jeito de ser, nem eu me aturava. Isso já desde antes, né, de eu descobrir isso tudo. Eu era uma pessoa que, do acordar ao anoitecer, eu só reclamava, eu só acusava ele de tudo. Eu queria tudo do Uhum. meu jeito. Gente, nem eu me aguentava. Eu era extremamente controladora, ao ponto disso não frear ele, porque ele também tem um perfil desafiador. Então, eu tinha acesso ao Uhum. Facebook dele, ele criava uma conta, ele criava outra, falava que era de trabalho, Instagram, várias contas, aí eu ficava o dia todo controlando aquilo tudo, controlando todos os e-mails, e quando eu me vi, eu não tinha mais vida. Eu Sim. estava 24 horas controlando a vida de uma outra pessoa. A gente tinha uma Sim. lojinha naquela época que tinha uma câmera de segurança, então eu ficava o dia inteiro vigiando aquela câmera de segurança. Gente, eu estava 24 horas cuidando da vida desse ser e esqueci quem eu Uhum. era, porque Sim. eu fui criada de uma forma e via na televisão, né, aquilo que a gente recebe, que quando você ama, você tem que se entregar, você tem que ser tipo a mãe do cara, você tem que cuidar da casa, se possível até largar tudo. E foi o que aconteceu. Eu tinha acabado de me formar, quando eu conheci ele em direito, eu peguei minha carteirinha da OAB e engravidei, e meu pai, que era vivo na época, ele lutava muito para que eu tivesse essa minha independência financeira. Ele também era advogado, ele conseguia uns trabalhos para mim. E, ao mesmo tempo, ele também foi me colocando de uma forma assim: ah, não precisa trabalhar, não. Depois você vê Uhum. isso, a gente agora está com uma loja. E eu fui me acomodando e deixando de saber quem eu era, deixando de ser quem eu era, para poder viver a Uhum. vida de uma outra pessoa. E enquanto isso, ele estava cuidando da vida dele. Ele estava Sim. colocando a vida dele para frente e eu ali, guardadinha, estacionada. Gente, as pessoas Sim. me chamavam de tia na rua, porque eu só sabia cuidar da vida dele e comer, né? Eu sempre tive Sim. problema com peso e tal, mas eu estava bem, 100 quilos. Eu tinha na frente da minha casa um bazar, eu sempre falo quando eu venho aqui, que eu comprava, as pessoas morriam, os parentes deixavam roupa lá, eu estava comprando roupa de defunto a R$ 1 para Olha economizar, isso. porque ele pedia para economizar, para a gente poder cuidar das coisas, então eu economizava tudo e o cara estava lá, vivendo a vida dele e eu acabando com a minha vida. Aí chegou um Sim. ponto que, a cada vez que eu descobria algum deslize dele, ele conversando com alguém, ou até pessoalmente com pessoas que eu via que estavam ali dando em cima dele, Uhum. eu comecei a sentir uma dor tão gigantesca que eu não tinha mais vida, eu só conseguia chorar. Chorava 24 horas por dia, sou uma mulher de fé e eu orava muito, mas aquela oração não estava resolvendo ainda, porque eu só estava só orando e não estava agindo, e ao ponto de eu
não consegui cuidar do meu filho, que é especial. Eu tratava ele de qualquer jeito, não queria nem ficar perto do meu filho, eu só queria só chorar, chorar, chorar. Meu marido chegava do trabalho, né, que depois que a gente vendeu a loja, porque não deu certo, ele falava, nossa, eu chego em casa, você só sabe chorar, o que está acontecendo? E aí eu acusava ele, por causa disso, por causa disso, por causa disso, porque você está com fulana, com Beltrana. A minha mente, ela estava atormentada. O tempo todo eu achava Sim. que ele estava me traindo com alguém, tendo caso com alguém, se interessando por alguém. Então, isso acabou com a minha vida ao ponto de eu achar que eu tinha que matar ele e acabar com a minha própria vida. Era esse meu pensamento, era essa minha construção, o que eu ia fazer para acabar com essa dor. Só que eu não queria só tirar minha vida, eu queria, estava com tanta raiva que eu queria acabar com a vida dele e depois acabar com a minha. E não é assim que se resolvem as coisas, né? A gente vê na Sim. televisão hoje tanta coisa Sim. acontecendo e eu Sim. acredito muito que, apesar de tudo, isso está ligado com a dor, porque a gente não Total. sabe lidar com a dor, né? A gente não Total. sabe Quem como quer lidar com essa dor. Exato. Quem quer tirar a própria vida não quer tirar a vida, só quer tirar a dor, mas não sabe como e acha que esse é o único caminho. Né? E como foi que você chegou na jornada, Odara, a ponto de você falar assim, não aguento mais, você já tinha procurado outro tipo de ajuda ou a jornada foi a primeira que apareceu para você? Eita, perdi muito dinheiro. Eu comecei, eu acho, não, tenho certeza também, acho que eu sempre falo isso aqui, que quando a gente fala ali perto do telefone, de repente começam a vir umas coisas que a gente estava falando ao redor do ambiente do aparelho, né? Então, provavelmente, não sei se eu estava orando, porque eu também tinha dificuldade de conversar com outras pessoas sobre isso, eu me isolei de tudo. Então, até como você estava falando hoje, né? Quando a gente se isola de tudo, a gente tem dois nortes, né? Ou a gente procura a pessoa errada, escolhe um monte de conselho errado, e depois aquela pessoa não está lá para segurar o teu pepino, É é isso você que mesmo. fica sozinha. Ou você se isola e vê aquela batalha na mente, aquela luta constante. E aí começaram a aparecer várias propagandas, cursos rápidos, né? Prometendo coisas muito rápidas, né? Salve seu Tá. casamento em 3 dias. Aí eu ia lá, comprava, era um e-book que só falava coisas que eu já tinha feito. Eu falei, nossa, já fiz isso tudo aí, não adianta nada. Aí fui no meu Uhum. plano de saúde, consegui um psicólogo tradicional, que não Tá. desmereça essa profissão, ela é muito importante, mas a pessoa, ela me escutava, né, o método dela lá, ela só me escutava, e aí teve um dia que eu questionei isso, aí a pessoa falou assim, eu não posso decidir nada por você, quem vai decidir tudo é você. Eu falei, mas o que eu estou fazendo aqui então? Aí parei, aí comprei uns outros cursos mais avançados no Instagram, né, prometendo também algumas coisas que até determinado ponto deu certo, mas dali para frente já não dava mais, porque geralmente o que essas pessoas vendem já são coisas que a gente já faz no dia a dia, então ela não dura muito tempo, entendeu? Ah, comprou uma lingerie, vai ser legal naquele momento, mas na outra semana já não vai valer mais. Ah, seu marido Sim. chega em casa, você já vem com um sorriso, com uma roupinha, com um batom na boca. Vai chegar um dia que isso também não vai adiantar, não vai ser o suficiente, né? E aí eu Sim. vi Porque os não é seus causa raiz, vídeos, né? Não, não curou causa raiz. vai ficar se repetindo o padrão. E aí um dia eu vi seus vídeos apareceram e me chamaram muita atenção pela objetividade, porque Tá. você vai direto no ponto que a gente precisa saber o que é que está acontecendo, né? Que a gente fica perdido, quer saber o que está acontecendo para aquilo estar acontecendo. E eu Uhum. falei, peraí, que eu gostei dessa mulher, essa loura, né? A gente chama você aqui em casa de a loura. Falou. Meu marido fala, você está precisando voltar lá para fazer o curso da loura, pelo amor de Deus. Aí, enfim, eu comecei a fazer algumas poucas coisas do que você aconselhava e começaram realmente a dar certo, de uma Uhum. forma mais efetiva. E aí deu tudo Tá. certo, tudo que você falava, eu falei assim, gente, nossa, não gastei R$ 1, recuperei aqui meu casamento. E aí deu certo até determinado ponto, porque eu só fiz a aula gratuita, eu não fiz a jornada, né? E aí, minha filha, o que aconteceu? Passou uns 3, 4 meses, eu voltei meu comportamento tudo de novo, tudo que a gente faz reflete no ambiente, tudo voltou ainda pior. Aí eu Tá. falei, não, eu gostei muito da Paula, preciso voltar lá no Instagram dela. Eu voltei, fiz tudo, tudo, tudo. Aí tinha a T12. Aí Tá. eu falei, olha,
eu vou fazer essa jornada aqui, mas, ó, não tem mais jeito meu casamento, não tem mais jeito. Cara, eu acho que isso já deve ter uns 3 anos, eu acho, não sei, 3 tem muito anos. tempo. 3 para 4. Eu falei, não vou fazer, não vai dar certo. Ah, mas quer saber? Eu não tenho nada a perder mesmo, vou fazer. Vai que acontece aí alguma coisa, eu também não tenho nada a perder, tá tudo acabado mesmo, vamos embora fazer o curso. E aí eu fiz. E, gente, olha só, não é brincadeira. Ela prometia 4 semanas, gente, para ninguém tá me dando R$ 1 para falar isso. Hoje eu tô aqui é só para contribuir, porque né, um dia eu não tive vida, então eu quero que vocês também tenham vida, gente, pelo amor de Deus. E em 2 semanas, eu sempre falo que eu era a rainha das recaídas lá na turma por causa desse meu poder controlador. Em 2 semanas eu superei a dor da traição. Foi incrível, Paula. Meu Deus, a minha vida tomou um outro sentido, um outro rumo. Eu achava que eu estava na jornada para salvar o meu casamento e eu, particularmente, acabei salvando a minha vida. Eu ganhei uma vida. E nada foi igual mais, tá, gente? Tudo muda. Não vai voltar o casamento a ser igual, sua vida nunca mais, nada da sua vida vai ser igual. É um mundo de novidades daqui para frente. É fantástico. Hoje é melhor do que era antes? Hoje eu acho que eu tenho uma vida antes da jornada e eu tenho uma vida depois da jornada, né? Porque o conhecimento, ele liberta, né? E assim, por mais que talvez, né, a gente nada dura para sempre, eu já tenho isso na minha mente, então se algum dia não der certo mais esse casamento, eu tenho a certeza que eu estou fortalecida para sair bem, continuar bem, e se eu escolher um próximo relacionamento, com certeza não vai ser igual a esse. Porque hoje eu tenho um conhecimento que me permite entender. Gente, eu passo o dia na rua analisando as pessoas, isso não é normal. Aí eu já fico, esse aqui é assim, essa daqui é assado. Você conversando com as pessoas, você vai identificando vários traços, é muito legal, porque você vai saber, até em questão de trabalho, como que você pode lidar com essa pessoa, né? Como que eu posso lidar conversar com essa pessoa de modo que não vou deixar essa pessoa chateada, prejudicada, ter um bom relacionamento com essa pessoa. Então, a gente aprende a ter um novo olhar para a vida, é muito bom. Ô, Dara, me fala uma coisa. Hoje você falou que superou a dor, né? Curou essa dor da traição. E hoje você pode dizer que você conseguiu virar esse jogo? Que antes era você que ficava atrás desse marido, que controlava esse marido o tempo todo. Como que ficou isso depois da jornada? Porque tem muitas mulheres que sofrem um efeito colateral da jornada, né? Porque aí é aquele marido que fica ciumento, é aquele marido que quer saber de tudo. Como que foi para você? Ah, gente, foi já hoje de manhã já foi. Ele sempre dá um jeito de tentar descobrir o que eu vou fazer. Hoje já perguntou, mas o que você vai fazer hoje de manhã mesmo? Hoje é ele que procura, ele que fica. Aí hoje eu tenho que conversar com ele sobre isso, entendeu? Eu falo, olha, você precisa ter um pouco o seu espaço, eu preciso ter um pouco o meu espaço. Hoje em dia só tem 24 horas, a gente tem que organizar o nosso dia. Não dá para ficar o dia todo. Onde você está? E às vezes ele me liga do vídeo, gente. Foi final de semana, eu fui na farmácia, ele me ligou para saber se eu estava na farmácia e deu uma desculpa qualquer. No outro dia eu fui no mercado, ele me ligou, mas liga do vídeo, tá, gente? Não liga, não liga do celular, é muito engraçado isso, gente. Eu falo, mas gente, eu não te ligo do vídeo, por que você está me ligando do vídeo? Você não acredita que eu estou aqui no mercado, na farmácia? Então, assim, outro dia eu fui comprar um açaí à noite, eu botei um vestido lindo, fui de motinha e demorei, porque demorou mesmo, acabou. Aquele dia foi assim, você foi se encontrar com o outro, não sei o que. Eu falei, gente, não é isso. Aí eu falei, eu vou fazer a jornada lá da nossa loura, para eu também ver mais um pouco de algumas coisas para a gente poder ajustar essa parte agora, porque essa parte também é assim, né? É efeito É colateral, outra. porque agora ele tem medo de perder essa nova Odara, né? Ele sabe que ele errou. Ele sabe que você poderia não escolher mais ficar nesse casamento. E que com certeza, né, o fato dele ter te traído, existem outros homens na cabeça dele, melhores, outros homens que não fariam isso com você, e que ele se sente totalmente ameaçado agora, né? Essa nova Odara, Ele gente, veio no porque Fit realmente Dance.
Ele vê no Fit Dance, desculpa te interromper, ele, a gente malha na mesma academia, então ele vê no Fit Dance que agora, graças a Paula, voltei a dançar, eu tô no Fit Dance, tem que ver eu fazendo a dança da motinha, ele fica por conta, porque os amigos, as pessoas ficam admirando a dança, porque a sala tem um vidro, então toda a academia vê a gente dançar e a gente gosta de aparecer. Então é por aí, Paula, desculpa te interromper. Imagina, é muito bom, né, Odara? É bom você sentir o quanto você está sendo valorizada, o quanto você está sendo vista, o quanto você está sendo respeitada, e que esse marido sabe que no primeiro momento que ele der, né, errar com você, ele sabe que ele vai. Ele sabe que ele não fica mais, né? Que aquela Odara de antes, aquela Odara dependente emocional, dependente financeira, aquela Odara não existe mais, né? Existe uma outra Odara que, inclusive, voltou para a profissão, né, Odara? Ontem eu recebi um convite lindo para comparecer dia 1º de abril na Câmara Municipal, que é um vereador que ele é deficiente, ele é o mês que comemora, né, o orgulho da questão do autismo, e eu fui convidada para ser homenageada como uma mãe líder, né, porque depois que eu fiz essa jornada, eu comecei a lutar pelos direitos do meu filho, participar ativamente com políticos, né, para a gente tentar reverter a questão dos planos de saúde. E aí ontem veio esse convite para eu receber aquelas plaquinhas, aquelas coisas todas, aquela homenagem lá na Câmara Municipal aqui no Rio de Janeiro. Estou muito feliz. Também estou fazendo um curso, né, para mim é uma das melhores advogadas aqui do Rio na área de direito da saúde. Estou estudando. Não estou com pressa de captar os clientes, mas os clientes vêm, graças a Deus, aos pouquinhos. E é isso que eu almejo realmente. A gente precisa ter uma independência financeira, não dá para depender de ninguém para nada nessa vida. É claro que é um conjunto, né? O casamento é um conjunto, é uma união, é tudo uma coisa só, mas a gente também tem que contribuir. A gente não pode ficar parado. Sim. Né? Sim, total. E assim, enche meu coração de alegria, porque eu lembro da Odara de antes, né? Eu lembro daquela Odara que abriu mão de tudo isso para ficar atrás desse marido, para ficar atrás, né, dessa traição. E hoje vê a mulher que você se transformou e está aí por um objetivo grande, né, que é o transbordar, né, Odara? Depois que a gente se cura, a gente tem o processo de transbordar e ajudar a curar outras pessoas, né? Então, esse trabalho lindo da Odara, que ela falou no começo, né? Com um filho autista, com um filho com TDAH, que ela mal conseguia dar atenção para essa criança por tamanha dor que ela sentia. Hoje ela se cura e hoje ela ajuda outras mães que também estão passando por esse processo, por essas dificuldades. Então, gente, é isso, é ser essa legião de mulheres, né, Odara? Porque eu não conseguiria fazer isso sozinha, com certeza. Essa legião de mulheres curadas, sábias, que ajudam a curar outras mulheres. E isso, gente, não tem preço na vida que pague, né, Odara? A gente vê a gratidão de uma família que foi reconstruída, né? De uma criança que tem um lar, que pode estar sendo assessorada. Então, gente, isso realmente é o que me alimenta, é o que me motiva, é estar contando essas histórias. Eu acho que mais do que terapeuta, se eu pudesse falar assim, qual é o meu título? Contadora de histórias. Porque eu amo estar aqui com vocês, eu amo contar essas histórias, e eu espero contar essas histórias de transformação daqui até o resto da minha vida. Eu te agradeço muito por estar aqui, Odara, por engrandecer a nossa manhã, por compartilhar toda a sua energia, toda a sua alegria, toda a sua liberdade de mulher, né? Para compartilhar com essas mulheres e mostrar para elas de que é possível. É possível, sim, superar a dor da traição. Talvez não em 4, mas em 2, como a Odara fez, né? E transformar toda a sua vida. Beijo, viu, minha querida? Gratidão. Um beijo. Beijo, fica com Deus. Muito alegre de estar aqui. Beijo, fica com Deus. Deus. Tchau. Coisa boa, né, gente? Coisa boa, coisa boa. Parabéns, Odara. Parabéns, Odara. Estão colocando aqui para você, Odara. Vamos lá. Ai, esses homens aqui. Muito bom, gente. É isso. Nós estamos aqui para mostrar para vocês que, seja qual for a sua história de dor, seja há quanto tempo você está passando por essa dor,
como a Aldara, né, que passava por essa dor desde o início do casamento, a Marina ontem também, que esteve aqui falando com vocês, que passava por essa dor desde o início do casamento, ou seja, para você que acabou de descobrir essa traição, que passou por uma traição, ou que passou por várias traições, que também está beirando a loucura aí dos seus pensamentos, do que fazer com esse marido, do que fazer com a sua vida, de não conseguir mais, né, lidar com as necessidades dos seus filhos, independente se eles são especiais ou não. Para você que está vivendo esse momento de muita desconfiança, insegurança, baixa autoestima, vergonha, venha para a imersão Superando a Traição. Lá eu vou te mostrar todo esse passo a passo que você precisa seguir para superar a dor da traição em até 4 semanas. A causa raiz, a cura e a mudança em 4 semanas. Os resultados é para a vida inteira, tá bom? Queridas, encontro vocês amanhã, meio-dia 17 e às 17h37. Beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Quem não assistiu, né, essa aula desde o começo, corre para assistir, porque ela é fantástica. E quem não assistiu as aulas, as outras aulas que já estão lá no meu perfil, corre lá para assistir. Como é que eu faço para participar? É só escrever a palavra quero. Quem está no Instagram e no Facebook, escreve quero, que vocês vão receber um link lá no direct de vocês. Quem está no YouTube, Jailda, o link que está abaixo dessa aula aqui, tá bom? É só você clicar, você vai ser direcionada para um grupo do WhatsApp. Nesse grupo do WhatsApp é um grupo fechado, só eu e a minha equipe vamos estar mandando mensagem para vocês, ok? Para que vocês não percam nada do que vai rolar nesse evento. Lembrando que tudo vai acontecer apenas dentro do nosso evento. Por mais que eu tenha todos os conteúdos das redes sociais, é um conteúdo aqui, um conteúdo lá. Aqui dentro da imersão, você vai ter um passo a passo. Você vai ter uma aula depois da outra para que tudo faça mais sentido para você, tá bom? Quem está aqui no YouTube, ó, clica no link aqui que a Jana acabou de colocar aqui para vocês, ou abaixo dessa aula. Para quem está no Instagram e no Facebook, escreve quero, ou também no link da bio, ok? Queridas, um excelente dia para vocês e a gente se encontra amanhã. Um beijo, fiquem com Deus.